Era uma quarta-feira, 9h22 da manhã, dentro do escritório improvisado no quarto de hóspedes de um apartamento em Moema, São Paulo. Uma única operação de compra em mini índice evaporou R$23 mil em 11 segundos. O notebook ainda estava aberto, a tela vermelha piscando, e o copo de café com leite que ele tinha feito 5 minutos antes ainda estava quente do lado do mouse. O cheiro do café gourmet misturava com o silêncio absoluto do apartamento vazio, porque a esposa já tinha saído para o trabalho e não sabia de nada. Um analista de sistemas de 31 anos, chamado Rafael. R$23 mil, 8 meses de economia. Evaporados entre um gole de café e o próximo. Mas essa história não começa nessa quarta. Começa 5 meses antes, na noite em que o Rafael abriu o MetaTrader pela primeira vez. Olhou para o gráfico e achou que sabia o que estava vendo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Presta atenção. Eu não tô aqui para te ensinar a ficar rico. Eu tô aqui para te ensinar a ler. Porque é isso que análise técnica é. É alfabetização. E você tá olhando para um gráfico do mesmo jeito que um analfabeto olha para um livro. E a corretora adora isso. Eu sei porque eu também já fui esse cara. Abri plataforma, vi candle subindo, apertei compra e achei que estava operando. Não estava. Estava apostando. Demorei anos para entender a diferença. Então vamos fazer diferente aqui. Eu vou te levar por 3 camadas. 3. Se você entender as 3, você vai sair desse vídeo sabendo mais do que 90% dos caras que abrem conta em corretora. E mais importante, você vai saber se isso aqui é para você de verdade ou se é melhor parar antes de perder dinheiro. Isso não é mágica, tá? Vai dar trabalho. Mas pelo menos vai ser o trabalho certo. Primeira camada. O candle. O tijolo básico de tudo. Imagina que você olha para um gráfico e vê aqueles retângulos verdes e vermelhos. Todo mundo vê. O Rafael via. Ele sabia que verde é subiu e vermelho é desceu. E achei que isso bastava. Não basta. Cada candle te conta 4 informações em uma única barra. Onde o preço abriu, onde fechou, até onde subiu e até onde caiu naquele período. 4 números. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Parece simples, né? E é. Mas o que não é simples é o que acontece quando você junta 200, 300 candles na tela e tenta ler o que eles estão dizendo juntos. Porque um candle sozinho não te diz nada. É que nem uma palavra sozinha no meio de um livro. Você abre um livro na página 142, lê uma palavra e acha que entendeu o livro? Não entendeu. Você precisa do parágrafo, do capítulo, do contexto. E é aqui que 99% dos iniciantes erram. Eles olham para o candle, veem um verde grande e compram. Tá subindo. Cara, isso é absurdo. Tá subindo em relação a quê? Dentro de qual contexto? Depois de quanto tempo caindo? Isso importa. E a maioria não sabe porque ninguém ensina isso no vídeo de 3 minutos do YouTube. Tinha um aluno meu, a Camila, 36 anos, gerente de loja em Campinas. Me procurou depois de perder R$7 mil em 3 semanas. Sabe o que ela fazia? Abria o gráfico de 5 minutos, via 3 candles verdes seguidos e comprava. 3 candles verdes. Essa era a análise técnica dela. 3 candles verdes. Eu perguntei para ela qual era o contexto daqueles candles. Ela não entendeu a pergunta. E não é culpa dela. É culpa de quem vendeu para ela a ideia de que operar é apertar botão. Tá entendendo onde eu quero chegar? Segunda camada. Suporte e resistência. O chão e o teto do preço. Aqui a coisa começa a fazer sentido. Suporte é uma região no gráfico onde o preço chegou, parou de cair e voltou a subir. Resistência é o contrário, é onde o preço chegou, parou de subir e voltou a cair. Pensa numa bola de tênis. Você joga a bola no chão, ela bate e volta. O chão é o suporte. Você joga para cima, ela bate no teto e volta. O teto é a resistência. Agora,
Se você jogar a bola com força suficiente, ela atravessa o teto. E aí, o teto vira o quê? Vira o novo chão. Isso no gráfico chama rompimento. E é aqui que a maioria das operações de quem realmente entende análise técnica acontece. Não é no candle verde, é na região, é no contexto. Vamos fazer a conta aqui porque eu preciso que isso entre na tua cabeça com números, não com teoria. Imagina que o mini índice está batendo na região de 128 mil pontos faz 3 dias. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Isso é uma resistência. Agora, se ele rompe com volume e fecha acima, o cara que sabe o que está fazendo entra na compra com stop logo abaixo da resistência rompida. Stop curto, risco controlado. Se ele tem R$1.000 na conta, arrisca 1%, que são R$10. R$10 de risco. Se der certo, busca R$30, R$40. Se der errado, perdeu 10. Essa é a matemática. Chata, fria, sem emoção. E é por isso que funciona. Agora compara com o que o Rafael fazia. O Rafael via o gráfico subindo e entrava com 10 mini contratos, sem stop, sem região, sem nada. Alavancagem de 50 vezes o patrimônio dele. Sabe o que acontece com a alavancagem de 50 vezes? Basta o mercado andar 0,04% contra você e acabou. Zerou a conta. 0,04%. Isso é menos do que o mercado se move em 30 segundos num dia normal. É inacreditável que corretora permite isso para iniciante. Mas permite. E sabe por quê? Porque a corretora ganha corretagem em cada operação. Quanto mais você opera, mais ela ganha. Se você perde tudo e deposita de novo, melhor ainda para ela. A indústria do trade vive do iludido. Eu não tô falando isso para te assustar. Tô falando porque alguém precisava ter falado isso para mim 10 anos atrás e teria me economizado muito dinheiro e muita noite sem dormir. Terceira camada: volume e contexto. Onde a leitura de verdade começa? Se o candle é a palavra e o suporte e resistência são os parágrafos, o volume é o tom de voz. É ele que te diz se o movimento é verdadeiro ou se é mentira. Um candle grande verde com volume alto é diferente de um candle grande verde com volume baixo. O primeiro tem gente de verdade comprando. O segundo é ar quente. E se você não olha volume, você não sabe a diferença. É que nem ouvir alguém te contar uma história. Se a pessoa fala com convicção, com energia, com detalhe, você acredita. Se ela fala baixinho, desviando o olho, gaguejando, você desconfia. O volume é isso. É a convicção do mercado naquele movimento. O Eduardo, engenheiro de 28 anos que me procurou em fevereiro, tinha uma planilha linda de operações. Tudo anotado. Entrada, saída, resultado. Mas ele nunca tinha olhado volume na vida. Nunca. Ele operava rompimento sem confirmar com volume. Sabe o que acontecia? Entrava no rompimento, o mercado andava um pouco e voltava. Rompimento falso. Um atrás do outro. E ele achava que a análise técnica não funcionava. Não. A análise técnica funciona. Ele que estava lendo sem entender o tom de voz do mercado. Olha aqui. É importante. Eu não vou te enganar. Saber candle, suporte, resistência e volume não te faz trader, não te faz ganhar dinheiro, te faz alfabetizado, te faz capaz de olhar para um gráfico e entender o mínimo do que está acontecendo. Para ir do alfabetizado ao operacional, você precisa de plano, precisa de gestão de risco, precisa de mentor, precisa de alguém mostrando na tela, em tempo real, o que fazer com essa informação. Senão, você vai ser mais um que assistiu 10 vídeos no YouTube, achou que virou trader e depositou o 13º na corretora para ver sumir em uma semana. E eu sei que tem gente assistindo isso agora que se identificou, que está pensando, eu faço isso. Que abre gráfico sem saber o que está vendo, opera sem stop, entra em grupo de signal, copia a operação de influencer e quando perde, fala que o mercado é manipulado. Não é manipulado. Você que não aprendeu a ler. E tudo bem, não é vergonha.
Eu também não sabia. Mas agora que você sabe que não sabe, a pergunta é uma só. O que você vai fazer com isso? Porque tem dois caminhos. O caminho do Rafael, que é abrir conta, alavancar, perder, depositar, perder de novo, e um dia desistir falando que trade não funciona. Ou o caminho de quem decide aprender do zero, com fundamento, com alguém mostrando ao vivo, e faz o primeiro dólar de verdade, com método, no tempo certo. Lembra que eu falei lá no começo que análise técnica é alfabetização? Então, você acabou de aprender o A, B, C. Candle, suporte e resistência. Volume. 3 letras. Falta o resto do alfabeto. Falta juntar as letras. Falta formar frase. Falta escrever parágrafo. Mas pelo menos agora, você sabe que precisa aprender a ler antes de sair escrevendo. Olha, se isso fez sentido para você e você quer dar o próximo passo de verdade, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma coisa chamada Money Now. É um treinamento inicial para quem nunca operou, com aulas gravadas e, o mais importante, aulas ao vivo, onde o Jackson Santos opera junto contigo, tirando dúvida em tempo real. A promessa é simples: te levar do zero até o seu primeiro dólar operando no mercado. Clica no link, dá uma olhada e, se fizer sentido, a gente se vê lá dentro, porque no final você está olhando para o gráfico. A pergunta é se o gráfico vai continuar sendo um borrão ou se você vai finalmente aprender a ler o que ele está dizendo.